ficar de pé, vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Amém. Já que você está de pé, em reverência ao Senhor, Sim, Senhor. pega a sua Bíblia e abre em Lucas capítulo 5. Nós vamos estar lendo esse texto. Vou colocar um reloginho aqui, né, para a gente poder ir marcando. Mas nós estamos sob a direção do Espírito Santo. Amém? E eu tenho sede da presença de Deus. E eu desejo mais a palavra do Senhor na minha vida. Amém? Então, eu quero ouvir cada vez mais o Senhor falando. Em nome de Jesus. Então, se passar um pouquinho dos minutos assim, Deus estiver falando conosco, queridos, nós vamos interromper o Espírito Santo e falar que ele está sendo inadequado, não, né? Nós é que vamos nos adequar ao mover dele. Amém? Então, aleluia, glória a Jesus. Eu creio que Deus já tem movido na sua vida, não apenas hoje à noite, mas nesses dias, né? Eu creio que o Senhor já te visitou de maneira tremenda, mas Ele também quer nos visitar de uma forma especial através da sua palavra. Amém? Amém. Então eu quero pedir que você esteja nesse momento consagrando esses minutos, essas horas ao Senhor, a sua atenção, porque eu creio que o Senhor tem ainda mais para derramar sobre nós, em nome de Jesus. Diz assim, Lucas capítulo 5, versículo 1: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, continua falando conosco, Pai, por meio da Tua palavra. Continua movendo nas nossas vidas, Senhor, aquilo que Tu queres ministrar ao nosso coração. A Tua palavra diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, Senhor. Então visita-nos, Senhor, com boas dádivas. Nós temos fome da Tua palavra. Ó Deus, nós muitas vezes podemos ficar sem o pão, mas nós não podemos ficar sem a palavra que procede da Sua boca, Deus. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos as nossas vidas no Teu altar, ó Deus, e pedimos que o Teu Espírito Santo traga aquilo que está no Teu coração para o nosso coração, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos assentar. Em nome de Jesus. Amém. Nós, percorrendo os evangelhos, percorrendo a história de Jesus, nós vamos perceber que Jesus sempre está em movimento. Jesus nunca está parado. Jesus está sempre indo de um lugar para o outro. Jesus está sempre realizando um propósito. E algo que acontece, que é comum nesse movimento de Jesus, é que uma numerosa multidão sempre o acompanhava. E por que isso acontecia? Acontecia porque na época em que o Filho de Deus se manifestou, havia uma escassez da revelação de Deus. Havia uma escassez da revelação do poder de Deus. E todos aqueles que conheciam Jesus, que o viam, se impressionavam, porque Deus realizava grandes prodígios e maravilhas através dele. E isso comovia e movia as pessoas para ver aquele que estava trazendo algo novo, aquele que estava trazendo o poder de Deus novamente para o meio do povo de Israel. Então, uma numerosa multidão o seguia. E eram pessoas necessitadas, eram pessoas rejeitadas, quem sabe, pelo sistema, leprosos, mulheres viúvas, pessoas que já tinham
vendido tudo que tinha para encontrar uma cura, como o caso daquela mulher de fluxo de sangue, um cego rejeitado como era Bartimeu, e tantos outros, endemoniado gadareno, que tinha uma história de possessão, de escravidão nas mãos de Satanás. Então era esse povo que seguia Jesus, essa multidão, uma multidão muito grande. Mas também ao observarmos o ministério de Jesus, Jesus nunca dispensou a multidão, nunca desprezou-a, mas a multidão nunca foi a prioridade de Jesus. Teve um momento que Jesus olhou para a multidão e disse assim: eles são como ovelhas sem pastor. Porque Jesus era consciente que ele não tinha como caminhar junto de uma multidão. Mesmo porque na multidão havia também um grupo de pessoas que apenas queriam ver o espetáculo. No meio da multidão havia algumas pessoas, ou a maioria delas, que queria ver aquele espetáculo sobrenatural. Um coxo andar, que coisa maravilhosa! Eu vou lá seguir Jesus, quem sabe ele não resolve o meu problema. Não é verdade? A multidão é composta desse tipo de pessoa que quer ver a coisa acontecer. Só que chegou um momento na vida de Jesus que ele confronta essa multidão. E ele diz assim: que quem não comer do meu sangue, beber do meu sangue e comer da minha carne, não é digno de mim. Sabe o que aconteceu naquele momento? Aquela multidão que seguia Jesus o abandonou. E eles disseram assim: essa palavra é dura demais para nós. E sabe quem ficou? Ficaram os 12. Os 12 pontos. Mas é nesse texto que mais uma vez a multidão segue a Jesus, e a multidão ouvia o Senhor. E é interessante a gente perceber que, apesar de a multidão ter essas características, Jesus sempre alimentava a multidão. Mas nesse momento acontece algo diferente. Jesus está acompanhado da multidão, ele chega até uma praia. E de repente ele sobe num barco para ensinar aquela multidão, para continuar ministrando sobre ela, mesmo sabendo que muitos mais tarde iriam abandoná-lo, muitos da multidão mais tarde iriam gritar: solta Barrabás e crucifica Jesus, porque no meio da multidão não há compromisso. No meio da multidão não há compromisso. Então muitos depois gritaram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Mas Jesus, aleluia, com seu amor e com a sua graça, ministrava. Mas de repente, Jesus ali ministrando aquela multidão, ele para. Ele tira os olhos da multidão e ele olha para uns rapazinhos assim, quem sabe de 16 a 18 anos, um pouco mais, um pouco menos. E esses rapazes eram pescadores. E sabe quem é o pescador? O pescador é aquele judeu que entrou na escola e fez só o básico, não conseguiu ir além. Sabe, ele faz o básico, aí ele não vai além, ele volta para casa e vai aprender a profissão do pai: carpinteiro, pescador, pastor. Essas profissões básicas que eram típicas da Galileia. E então a gente pode imaginar que aqueles rapazes eram comuns demais. Eram gente que tinha, meninos que não tinham muitas qualidades para se tornarem doutores da lei, Eles eram do povão. Jesus deixa a multidão e vai para perto deles. Sabe por quê? Porque eles estavam numa situação muito difícil. Imagine você que tem a sua família. Quantos homens aqui são pais de família? Levanta a mão, por favor. Pais de família. Amém. Pode abaixar a mão. É uma grande responsabilidade, não é? Quantos aqui têm filhos? Eu ainda não tenho filhos, mas pode ser que está tendo lá na barriga da minha esposa, eu não estou sabendo. Não tive. Eu estou pegando para mim também. Amém. Então receba. Gêmeos. Aleluia. É que eu estou recebendo tanta palavra de gêmeos que quando está sobrando eu estou abençoando. Em nome de Jesus. Então, queridos, imagina você chegar no final do mês, você olha para a sua carteira, está vazio, não tem R$1.
Imagina lá o seu filho chorando, querendo comer, a sua esposa ela não quer nada, né? Ela fala: não, meu bem, eu vou comprar esse sapato mês que vem, não tem problema não, espera mais um pouquinho. Não, eu tenho roupa demais, Ainda bem que mulher é assim, né, Marisa? Glória a Deus. Recebe pela fé, né? Aleluia. Então imagine você não tendo o que levar para sua casa. É uma situação de quê? De frustração, de tristeza e de dor também, né? De muita dor. Não é triste que um pai ou um filho pedir algo e você não poder dar? Não é triste? É muito triste isso. Agora você imagina aqueles 3 rapazes, depois de um dia de trabalho, de terem acordado 3 horas da manhã, de terem se lançado ao trabalho, ao mar para pescar, e aí, na hora deles colherem os peixes, na hora deles poderem usufruir do fruto do trabalho, o que acontece? As redes estão vazias. Então esse ambiente é um ambiente de profunda frustração, é um ambiente de profunda tristeza, né? Eles estão lavando a rede, e lavar a rede significa é o último passo do pescador. Ele pesca, ele tira os peixes, seleciona os peixes para vender no mercado, e aí ele vai lavar a sua rede, porque tem um instrumento de trabalho dele. Vai tirar ali um arbusto, uma alga, um resto de peixe, porque senão apodrece e destrói a rede dele. Só que a pior coisa do mundo é você lavar a rede sem ter peixe. A pior coisa do mundo. Imagine sendo o mar a vida. Quantas pessoas se embrenharam, né? Entraram no mar da vida, né? Tentando ser feliz, tentando conquistar, tentando fazer tantas coisas, achando que iriam conseguir, mas quando voltam para a praia, quando voltam para a realidade, e quando vão fazer a avaliação daquilo que aconteceu na vida delas, elas olham para a rede da vida delas e não tem nada, tem apenas sujeira, né? Tem apenas frustração, tem apenas decepção. Foram enganadas, foram usurpadas, foram vítimas de mentira, prometeram algo e não cumpriram, porque entraram no mar da vida sozinhos. E esse, querido, querida, é o destino de todo ser humano que vive fora da vontade de Deus. É o destino de todo aquele que faz as coisas sem a aprovação do Senhor. Não é? Porque quando nós investimos em algo que Deus não aprovou, que Deus não nos enviou para fazer, nós vamos nos frustrar. Nós corremos o risco de acabarmos como esses pescadores que estavam ali tristes, puxando as suas redes sem nada, sem o fruto, sem o peixe, sem a realização, sem a alegria de ter realizado, de ter conquistado. Todos aqui querem conquistar algo na sua vida? Todos nós queremos conquistar coisas na nossa vida, não é? Agora imagina, depois de passar um tempo, você olhar para trás e não ter feito nada. Não é uma grande frustração? Esse não é o projeto de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém. O projeto de Deus para nós é outro. Só que para que o projeto de Deus aconteça na nossa vida, é necessário que nós envolvamos Jesus em tudo quanto formos fazer. Amém? Queridos, isso é muito importante, porque o que faz nós sairmos de um nível de religiosidade para um nível de intimidade com Deus, não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas é o quanto nós envolvemos Jesus em todas as áreas da nossa vida. Jesus precisa estar totalmente envolvido na nossa vida. Jesus precisa ser o primeiro em todas as nossas decisões, sejam elas as pequenas, sejam elas as grandes decisões da nossa vida. Jesus precisa ser o primeiro. Mas aqui nesse texto fala de algo tremendo, fala de algo majestoso, que é a manifestação do amor de Deus. Jesus
vem até nós. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Jesus vem até nós. Então, queridos, mesmo que um dia eu e você tenhamos passado por uma frustração, uma perda, mesmo que a gente olhe para trás e só fica vendo derrota, decepções, eu quero dizer para você que Jesus vem até nós para mudar a história da nossa vida. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Queridos, quantos estavam perdidos lá no vício do crack, no vício do álcool, na prostituição? Então Jesus vai até essa pessoa e essa pessoa é transformada por Jesus. Isso é amor, é o amor de Deus derramado em nós. É o amor que transforma, que restaura, é o amor que gera vida, o amor que muda a nossa história. Amém? Quantos aqui tem um testemunho para dizer assim: ó, Jesus transformou a história da minha vida? Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. E Ele deseja continuar transformando histórias. Ele deseja continuar mudando o rumo da vida das pessoas. Ao invés de nós caminharmos para a morte, para a destruição, para o inferno, Ele deseja mudar o nosso curso e nos levar a uma vida de vitória, rumo à vida eterna, para vivermos com Ele. Amém? Amém. Jesus vem até nós. Em qualquer que seja a circunstância, Jesus vem até nós. Lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É a vontade de Deus nos tirar do nível da ignorância, nos tirar do nível de uma mediocridade espiritual, para nos trazer para perto dEle. Glória a Ti. E o que é mais impressionante, maravilhoso nessa história é que sempre Ele tem a iniciativa. Ele sempre tem iniciativa. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que a palavra de Deus diz, Aqueles meninos, aqueles rapazotes sem futuro nenhum, cheios de problemas e defeitos, Jesus foi até eles. Jesus foi até eles para mudar a história da vida deles, de uma vez por todas. Repita comigo a seguinte frase, é muito importante isso. Diga assim: Jesus não veio apenas resolver problemas. Jesus veio mudar a nossa história. Aleluia. Amém. Jesus não veio resolver problemas. Aleluia. Jesus não veio resolver o seu problema financeiro. Ele não veio aqui, Ele não veio para ser um santo casamenteiro. Ele não veio aqui para ficar fazendo a nossa vontade. Jesus veio, Ele se manifesta para mudar a nossa história, para mudar o curso da nossa história, para mudar a nossa essência, para transformar o nosso caráter, para nos elevar, para nos tornar mais próximos dEle. Aleluia. É para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus não é apenas aquele que nos serve, que resolve as pendências da nossa vida. É muito pouco isso. Esse nível de relacionamento com Jesus é muito pouco, sabe? Ele não vem apenas, ele chegou até aqueles rapazes, aqueles pescadores humildes, não foi apenas para resolver o problema da falta de peixes dele, não. Nós vamos entender isso nesse texto. Aleluia. Então aqueles rapazes, aqueles 3 jovens, aqueles 3 pescadores estavam naquela situação terrível de frustração. Como que eu vou chegar no meu pai e vou falar para ele assim: pai, olha aqui, nós não pegamos nada esse dia, hoje. Sabe como é que acontecia? O pescador pescava o peixe, ia para o mercado, ou ele vendia o peixe, ou ele trocava por comida, por outras coisas. Era mais ou menos assim que acontecia. Naquele dia, aqueles 3 pescadores não tinham nada. Jesus foi até ele, amém? Amém. Foi até eles. E o texto então prossegue dizendo, vamos continuar lendo, a partir do versículo 3.
Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, nome do primeiro pescador, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando, ensinava do barco as multidões. Aqui Jesus chegou, como eu disse anteriormente, né? Ele pediu o barco emprestado para ele continuar ensinando as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes ao mar. Faze-te ao largo e lançai as vossas redes ao mar. Aonde que Jesus mandou que os pescadores voltassem? Para onde que Jesus mandou que eles voltassem? Ao mar. Mas Jesus falou assim: não, joga a sua rede aí na areia, que eu vou fazer aparecer um monte de peixe aí agora. Não, Jesus mandou que eles voltassem para o mar. Sabe o que é isso, queridos? Jesus, a Bíblia diz que o Senhor tem nos dado um espírito de coragem. Amém? É isso que diz a palavra de Deus. Ele não tem nos dado um espírito de covardia, mas de coragem. Então, queridos, o mar que representava a derrota e a frustração, Jesus então manda aqueles rapazes enfrentar de novo as suas derrotas e as suas frustrações. Porque Jesus quando Ele envolve conosco, quando Ele muda a história da nossa vida, Ele não nos transforma em coitadinhos covardes. Ai, como você é um coitadinho, tadinho de você que não pescou o peixinho. Ai, eu vou te dar um peixinho, né? Ou de mar malvado, né? Então vem cá, que eu vou te proteger de você ser esse coitadinho pro resto da sua vida. Não é esse o projeto de Deus para a nossa vida. Davi foi para uma caverna e a Bíblia fala que só tinha tranqueira lá, sabia? Na caverna de Adulão. E sabe o que aconteceu depois de um tempo? Sabe como é que esses tranqueiros foram chamados? Valentes de Davi. Porque essa é a obra de Deus na nossa vida. Ele transforma a nossa história. Ele transforma um covarde em um valente, capaz de avançar, capaz de encarar a vida de frente, os problemas de frente. E era esse o projeto que Jesus tinha para aqueles 3 rapazinhos. Aqueles 3 rapazes pescadores, sem muita coisa para oferecer, que não deram nada na vida. Talvez aqui, se fosse querer namorar minha filha, eu nem ia deixar. Porque eles não deram nada na vida, nem pescar prestavam. Nem para pescar prestavam. Só que quando Jesus entra na nossa vida, Ele não apenas resolve problemas, mas Ele transforma a nossa história. Jesus transforma homens bananas e covardes em valorosos homens de guerra. Volta para o mar. Volta para o mar. Volta para onde você foi derrotado. Encara de frente o gigante. Encara de frente a afronta. Encara de frente aquele que te intimida. Mas algo tremendo acontece agora. Não era voltar apenas para o mar. Não era apenas para eles repetir o que eles fizeram. Agora Jesus coloca um grande diferencial. Jesus coloca para eles, Jesus os capacita com uma arma tremenda. Porque Jesus não permite que a gente enfrente nenhum inimigo sem antes nos equipar, nos capacitar e nos fortalecer para isso. Amém? Então repita comigo: Jesus não permite que eu entre em uma batalha despreparado. Amém. Por isso, querido, nós precisamos nos preparar para as batalhas. Nós precisamos ser um povo de estratégia. Nós temos que ser um povo que batalha em ordem, em estratégia. Nós temos um inimigo que não brinca de matar, não brinca de destruir, não brinca de roubar. Ele é especialista nisso e faz isso muito bem. E nós temos que ser capacitados pelo Senhor para enfrentá-los, para nos apropriarmos da vitória que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Amém? Então, queridos, qual é o diferencial agora? Como Jesus agora envia novamente esses jovens pescadores abatidos e entristecidos, como que Ele vai enviar de novo para o mar, para o lugar da frustração, para o lugar da derrota? A Bíblia vai nos mostrar claramente.
Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Agora presta atenção na resposta desse jovem pescador. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Agora Simão faz uma confissão: mestre, nós somos pescadores, somos jovens, nós somos pescadores há muito tempo, filhos de pescadores. Nós conhecemos o mar, nós conhecemos as técnicas de pesca, nós sabemos qual é o melhor momento para se pescar, para se lançar uma rede ao mar. Nós fizemos tudo direito, mestre, nós fazemos isso diariamente, e nós não conseguimos nada. Mas agora nós vamos deixar de lado, a nossa técnica, nós vamos nos despir da nossa capacidade humana de pescar, do nosso conhecimento, da nossa experiência. Nós vamos colocar tudo de lado, e agora nós vamos nos basear numa só coisa, mestre. Olha o que Simão fala: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Agora, meu irmão, minha irmã, eles não retornariam para o mar apenas na força humana. Eles não vão enfrentar os problemas do dia a dia, as lutas, as provações, as sedas do diabo, os enfrentamentos, as afrontas sozinhos, não. Agora eles vão para a batalha respaldados pela palavra de Deus. Aleluia! Agora é a palavra do Senhor que os sustentam, é a palavra do Senhor que os envia, é a palavra do Senhor que os capacita. É sobre a palavra de Deus que eles estão embasados. Queridos, nós só podemos ser vencedores nas lutas que aparecem para nós no dia a dia, se nós estivermos plenamente sustentados pela palavra de Deus. Diga aleluia. Sabe o que o Salmo 40 diz? Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, Ele se inclinou para mim, e me tirou de um largo, de um lamaçal, e colocou os meus pés sobre a rocha. A rocha, queridos, a rocha é a palavra de Deus. Se você não deixa escorregar na sua vida, se nós não queremos escorregar na nossa vida, ficar patinando, sabe aquelas pessoas que amassam barro? Você já teve a oportunidade de atolar em um atoleiro de barro, de lama? Você acelera e não sai do lugar. Queridos, quando nós embrenhamos, quando nós investimos, quando nós empreendemos sem a palavra de Deus, nós vamos ficar como um carro atolado, não vamos sair do lugar. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós fazemos não do nosso jeito, mas do jeito do Senhor, a palavra de Deus diz que Ele nos coloca sobre uma rocha. E o que rocha lembra para você? Para mim lembra firmeza. Para mim lembra firmeza. Eu estou firmado, eu tenho base. Então quando eu tenho base, quando eu estou firmado, o que eu posso fazer? Eu posso caminhar, eu posso avançar, eu posso ir além das minhas limitações. Eu posso alcançar aquilo que o Senhor deseja para a minha vida, que é bom, perfeito e agradável. Simão diz: Senhor, nós vamos deixar tudo que a gente sabe de lado e vamos somente ouvir a tua voz, e vamos fazer tudo conforme a tua vontade. Nós vamos renunciar a nós mesmos e toda a capacidade humana, e vamos fazer agora debaixo da tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então o texto continua, versículo 6, acompanhe comigo por gentileza. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique.
Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa tremenda, meu irmão, minha irmã. Agora eles sabem sobre a palavra de Deus. Jesus disse para o diabo falou assim: se você é muito bom, transforma esse pão, essa pedra em pão. Transforma. Você é um Deus poderoso, você pode fazer isso. Então Jesus responde para o diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queridos, pode faltar pão, pode faltar recurso, pode faltar uma roupa melhor, pode faltar um carro, pode faltar um curso superior, mas não pode faltar a palavra de Deus nas nossas vidas. Você sabe por quê, queridos? Quando a palavra de Deus nos basta e ela é a base da nossa vida, ninguém nos segura. Todos os sonhos que Deus tem para nós se realizam. Você não fica ao largo, você não fica vendo a vida passar, você não fica vendo as pessoas avançando e você ficando para trás. Quando nós estamos com os pés firmados na rocha, o Deus da paz supre em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Diga para quem está do seu lado assim: firme seus pés na rocha. A rocha é a palavra de Deus. Creia na palavra. E fundamentalmente obedeça a palavra de Deus. Porque eu conheço gente, queridos, que conhece a Bíblia muito mais do que eu e você juntos. Eu conheço pessoas que leem a Bíblia em hebraico e grego, mas não obedecem a palavra. Eu conheço muita gente que sabe a Bíblia muito mais de cor do que eu, mas não obedece a palavra de Deus. Não adianta nada. Não adianta nada não obedecer. O homem que não obedece é um insensato. Hoje de manhã nós falamos sobre isso. O homem que obedece a palavra de Deus, ele constrói a casa sobre a rocha. E o homem que não obedece constrói a casa sobre a areia. E não adianta você ter uma casa muito bonita, com um acabamento maravilhoso, cheio de, agora é o porcelanato, né? O piso no porcelanato. Agora está na moda isso, né? Porcelanato. Caro pra caramba. Está construindo lá na igreja. E aí foi colocar o piso. Aí colocou um piso mais barato. O porcelanato, caríssimo. Você coloca um porcelanato, você coloca blindex. Lá em Primavera do Leste o povo é muito, muito vaidoso. Então as casas são tudo de blindex. E quem constrói sabe que é muito mais caro que janela normal, não é verdade? Ou não? Não estou enganado? É verdade, né? É mais caro, né? Então tudo tem que ser no blindex e tudo mais. Agora já pensou, você gasta dinheiro com acabamento, que é a parte mais cara da construção, só que você não investiu na base, no fundamento. O que acontece com a sua casa? Ela vai cair, meu querido. Então não adianta viver de aparência. Não adianta viver de aparência. Eu sou muito espiritual. Eu sou muito espiritual, olha como eu sou crente. Mas se a sua vida não estiver embasada na palavra do Senhor, se no seu dia a dia você não vive essa palavra, se você não a obedece nas decisões mínimas e nas grandes decisões da sua vida, se você não é capaz de se submeter à autoridade da palavra, meu querido, o seu castelo pode ser o mais bonito que seja. Esse castelo pode estar cheio de coisas sobrenaturais, mas eu vou dizer para você, uma hora vai cair. Uma hora vai cair. Jesus disse: nos últimos dias virão a mim e falarão assim: olha, no teu nome expeli demônios, falei novas línguas, fiz tantos milagres, olha como eu sou bom, Jesus. Sabe o que Jesus vai falar para essa pessoa? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Sabe o que significa a palavra iniquidade? Vem de equidade, de equilíbrio. Vós que praticais desequilíbrios. E quando nós não obedecemos a palavra de Deus, nós estamos vivendo uma vida espiritual desequilibrada. Nós temos que nos atentar para isso. Porque, queridos, é maravilhoso quando a gente enfrenta o mar sobre a palavra de Deus, porque a vitória vem. Mas quando nós começamos a enfrentar as ondas bravias da vida sem Jesus, nós vamos ser derrotados. E recentemente eu fiquei sabendo de um pastor, que a igreja dele cresceu muito,
Cresceu muito, muito, muito. Para mim, atingir tipo 10, 12, 15 mil membros da igreja. Cresceu muito. Começou do zero. E aí fiquei sabendo que aconteceu uma coisa terrível. Ele tinha saído da igreja porque tinha tido problemas. Então eu fui saber qual era o problema. Ele se tornou um apóstolo, porque ele fundou uma grande igreja e tem uma corrente aí, um pensamento que consagra apóstolo. Então aqui vai julgar isso, tá? Mas o que aconteceu? Ele começou a achar que ele era tão bom que ele começou a beber, sabe? Beber. Levava os discípulos dele para beber nos bares, viajava e ia para a balada com os discípulos lá, com os líderes dele. E de repente não, mas beber não é pecado, porque o pecado é bebedice. Só que daqui a pouco ele estava com bebedice também, estava ficando bêbado. E as coisas começaram a acontecer, coisas terríveis foram acontecendo. E no final das contas, aquele homem que Deus havia usado tanto, caiu. E aí saiu da igreja, abriu uma outra igreja para ele lá. Ao invés de buscar restauração, ao invés de buscar cura, renovo para novamente se erguer, preferiu por vaidade, por autonomia, por autossuficiência, decidiu lá abrir a sua própria igreja e começar um novo trabalho. E está minguando, queridos. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a iniquidade toma conta do nosso coração, o desequilíbrio. E o que dá equilíbrio na nós é a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Nas lutas que nós enfrentamos na vida, nós só somos vitoriosos se nós obedecermos a palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Sabe? O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, ele fala de uma das partes da armadura. Ele fala que nós temos que levantar o escudo da fé, com o qual apagaremos todos os dardos inflamados do maligno. Não está lá assim? Amém? Amém. Sabe? E de onde provém a fé? A nossa fé está baseada em quê? Na palavra de Deus. Não é verdade? É na palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo para nós o que vai impedir que os dardos inflamados do maligno nos atinjam? A palavra de Deus. Crendo nas promessas, firmando-se na palavra do Senhor. Porque sabe o que o diabo lança? Que tipo de dardo que ele lança em nós? Ele lança o dardo da vaidade. Ele lança o dardo da vaidade. Um dardo inflamado da vaidade. Outro dardo que ele pode lançar em nós é o dardo inflamado da rebeldia. Quando a gente começa a achar autossuficiente, achar que esse pastor Elisar é fraquinho demais, eu sou o cara. Sabe, ele é fraquinho demais. Deus se revela para mim. O pastor Márcio, pastor Márcio não, corintiano, ainda veste a camisa do Corinthians, não tem, vou pegar outra pessoa aqui, não, pastor Márcio não. Que isso? Queridos, dardos inflamados do diabo. Dardos inflamados do diabo. E sabe como que nós nos defendemos desses dardos inflamados? Quando nós estamos firmados na palavra de Deus. Aleluia. Na palavra de Deus. Quando o diabo lança a seta da rebeldia, nós levantamos o escudo da fé e nós proclamamos a palavra assim, que nós temos que velar pelos nossos líderes espirituais, porque eles cuidam das nossas almas. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. E nós nos defendemos do dardo da rebeldia. Quando o diabo fala, você não vai ser nada, você não vai conseguir entrar nessa faculdade, você vai conseguir passar nesse concurso, você é um derrotado, Aí você levanta o escudo da fé dizendo assim: eu sou mais do que vencedor por meio daquele. Amados, nós precisamos nos firmar na rocha, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus se manifestou na vida daqueles 3 pescadores. 3, lá no Mato Grosso, eles usam uma expressão assim: barrela. Sabe o que é barrela? É medíocre, que não dá em nada. Você já ouviu falar aquela pessoa assim que não vai dar em nada? Aquilo não vai dar em nada, não. Era aqueles pescadores lá que não deram em nada na vida. Era pescador. Entendeu? É uma coisa de, às vezes, trazendo no dia de hoje, 3 rapazinhos ali que ganhavam
aquele salário mínimo. Entendeu? Ah, não vai dar nada não. Minha filha não se envolve com esse rapaz, ele só ganha um salário mínimo. Isso acontece só lá no Centro-Oeste. Então, cadê aquela minha parceira de hoje de manhã? Está aqui. Oh, aleluia. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar então? Aleluia. Glória a Deus, né? Então, aqueles 3 pescadores lançam de novo ao mar. Jesus vai conduzi-los a um lugar de crescimento. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele não apenas resolve nossos problemas. O que Ele faz? Ele muda a história da nossa vida. Ele pega um Zé Barrela e transforma num grande homem. Amém? Ele pega uma mulher prostituta e transforma numa mulher santa de Deus. Uma profeta de Deus. Ele não apenas resolve o problema, Ele muda a nossa história. Aleluia! Quantos aqui querem que a sua história seja dirigida por Jesus? Até o fim. Até o fim. E você não vai abrir mão disso. Jesus é o que vai guiar a nossa história. E nós não vamos escrever mais uma história humana, com mãos humanas ou com as mãos do diabo. Nós vamos escrever uma nova história com as mãos do Espírito Santo. E a tinta é o sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Então, amados, quando eu falo amados, eu lembro da Cátia, né? A Cátia sempre falava amados. Cadê a Cátia? Aí, Cátia. Vocês dois, viu? Beijo pra você também, Erson. Eu não vou fazer essa cara aí, não. Eu vou te ver, rapaz. A Bíblia fala que a gente pode dar ósculo no santo. Amém. Então, mas eu não vou chegar a dar ósculo no santo uma pessoa que eu não conheço, né? Tem que ter intimidade. Porque chega minha irmã, eu dou um beijo nela, o marido dela dá um murro. E aí, minha esposa dá outro. Né? Mas aleluia. Queridos, olha só, eles foram de novo para o mar. Eles lançaram a rede e vieram as redes cheias de peixe. Amém? Amém. Queridos, sabe aquele sonho, aquela coisa, aquele desejo seu? Jesus estava fazendo isso agora para aqueles pescadores. Jesus estava suprindo as necessidades dele. Jesus supre as nossas necessidades, amados. Amém? Jesus não nos deixa envergonhados. Nós não precisamos buscar riqueza, buscar fama, buscar poder, né? O que diz lá em Mateus 6,23? Cadê a Cátia? Foi ela que falou, né? 33, né, Cátia? Obrigado. Sua justiça. Então, o grande investimento da nossa vida, o grande empreendimento da nossa vida, não é na bolsa de valores, não é no trabalho, não é numa riqueza. O grande investimento que nós podemos fazer na nossa vida é buscar ao Senhor em primeiro lugar. Aleluia! Porque quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Todas as coisas vos serão acrescentadas. Se você se preocupar em mirar o curso da sua vida somente em Jesus, e fazer isso de uma maneira radical, você não vai precisar ficar correndo atrás das suas necessidades, porque a Bíblia diz que Ele supre as nossas necessidades, que Ele vai além. Ele supre as nossas necessidades. Mas o que acontece muitas vezes conosco? A gente coloca o curso da nossa vida em primeiro lugar naquilo que nós precisamos. Ah, Senhor, eu já estou com 30 anos, eu preciso casar, eu preciso ter família, porque com 32 eu caso, com 33, 34 eu tenho filho, e papai começa a fazer isso, e eu preciso casar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu falo de casamento, depois começa a rir, porque quem tem a ver só um exemplo. Amados, tem gente que fica obcecada e começa a fazer de Jesus o servo e da sua vontade o Senhor, e está dentro da igreja, está louvando, está falando em língua, está adorando, só que está no curso da vida
está mirando no lugar errado. A nossa vida deve estar apontada para a vontade de Deus, em agradar o Senhor, o seu coração, em nós descobrirmos as revelações, as grandezas que Ele tem para a nossa vida, em nós estreitarmos o relacionamento com Ele. Porque a Bíblia diz que o Deus da paz há de suprir. Ninguém conhece esse versículo? Há de suprir em Cristo Jesus. Não é em mim, não é na minha vontade, é em Cristo. Ou seja, de acordo com a vontade de Jesus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então, amados, nós precisamos viver nessa dimensão. Porque viver na dimensão do pede, campanha, é uma dimensão medíocre. É uma dimensão medíocre. Quem gostaria de viver num relacionamento com Deus onde você será suprido diariamente pelo Senhor Jesus? Onde você vai ser servido pelo Senhor Jesus, mas não no sentido dele ser o servo, você ser o Senhor, mas dele por amor vir suprir as suas necessidades, porque você está aos pés dele se humilhando, porque você está nos pés dele buscando, porque você está numa posição de obediência, de quebrantamento, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O Senhor supre, o Senhor nos serve. Sabe por quê? Porque quando nós assumimos plenamente o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida, quando Jesus comanda tudo, sabe o que acontece? Ele não nos chama mais de servos. Sabe como é que Ele nos chama? De amigos. Aleluia. Ele nos eleva no relacionamento dele. Ele nos eleva. Você se humilha, você se quebranta, você se submete a Ele. Você, pela fé e pela obediência à palavra, você é bem sucedido em tudo que você faz. Você não permite que as setas do diabo elas atinjam você. E aí Jesus te eleva. Ele não te chama mais de servo, mas de amigo. Oh Senhor, eu quero ser teu amigo, Jesus. Eu quero ser amigo de Jesus. Eu quero ser, porque um amigo, você já viu um amigo que quando chega tem formalidade na casa? Não tem. Quem aqui já foi na casa da Silvana? Acho que igreja inteira, né? Gente, tem 7 anos que eu saí de São Paulo, e todas as vezes que eu vou na casa do Bimael e da Silvana, é como se fosse ontem, porque nós somos amigos de verdade. Amém? Cara do irmão Luiz. Irmão Luiz, se eu não comer o ovinho frito dessa vez, a próxima vez é garantido. Em nome de Jesus. Amém? Pela fé, eu ainda vou na casa da Cláudia, consigo comer um arroz solto. Aleluia! Ela já aprendeu. Eu sei. Amém, glória a Deus. Lança sobre o mar a sua rede. Então, queridos, é um nível de relacionamento, de profundidade. Eu quero ser assim com Jesus, sabe? Eu quero atingir um nível de intimidade com o Senhor, que eu ponho os meus joelhos no chão e eu já sinto Ele sentado do meu lado. Oh, glória! E Ele fala assim: e aí, meu querido, como é que você está? Eu estou bem, Senhor. Eu disse: Senhor, que bom que o Senhor está aqui. Fique aqui comigo. Vamos ali, eu preciso resolver um problema. Vamos comigo, Jesus. Vamos. Jesus vai. E aí, o que acontece com o problema? Resolve. Porque Jesus está comigo, querido. Jesus, essa noite eu fui atacado pelo diabo. Foi. O que acontece com o diabo? Vai embora. Você acha que o diabo é bobo? O diabo é muito inteligente. Uma coisa que o diabo não é bobo, queridos. Onde a glória de Deus se manifesta, ele vai embora. Aleluia. Sabe qual é uma coisa que acontece quando nós começamos a ter uma intimidade muito grande com o Senhor? Começa a aparecer gente endemoniada na nossa vida. Não que elas apareceram de uma hora para outra, já estavam lá. Só que o demônio começa a querer sair, por isso ele se manifesta. Porque o demônio só se manifesta para sair. Porque algo está incomodando, algo está cutucando ele assim, sabe? E ele já e aí começa aquela coisa, não sai, e tal.
sair, porque Jesus o venceu, derrotou Aleluia. na cruz do Calvário. Pastor Fábio lá de Rondonópolis, uma cidade lá do Mato Grosso, um amigo muito querido, que tem me abençoado muito. Então ele foi pregar lá na nossa igreja no dia do aniversário, dia 22 de outubro. Aí acabou o culto, nós estávamos lá em casa, aí já foi ligar lá para os líderes dele, né? E aí, como é que foi o culto? Porque pastor é assim, gente. Ele fica preocupado, é a nossa igreja, Deus colocou na nossa mão, nós vamos prestar conta. Então nós queremos saber como é que foi, como é que não foi, não é pastor Crisado? Porque quem depois, Jesus não vai cobrar de você o que aconteceu na igreja, vai cobrar do pastor. Por isso a autoridade de Deus passou para a vida dele. Verdade, Pai amado. Então aí o pastor foi ligar lá e falou: ó pastor, alguém falou, teve 22 endemoniados na igreja. Antes de começar o louvor, durante o louvor, na hora da parada, depois que acabou. Queridos, aleluia. Glória a Deus. Alguém pode falar assim: não, eu não vou na igreja dessa não. Mas sabe o que é? É porque eles estão passando por um momento tão lindo, tão maravilhoso, que as pessoas novas estão chegando, as pessoas vindo, que não conhecem Jesus, chegam. A igreja antigamente era uma igreja de elite. Depois ela passou por uma transformação de carro importado, agora está cheio de bicicleta, moto, bis. Por quê? Porque é o povão. E Jesus faz acepção de pessoas. Assim, não, aquele pobre ali não, aquele lá não pode vir na minha igreja, que minha igreja, Não, Jesus, quem Jesus tem sede? Jesus tem sede de almas, de vidas. Jesus tem sede disso. E Ele compartilha conosco essa sede, a gente começa a sentir essa sede. E a gente quer ganhar almas para o Senhor Jesus. E aí o povo chega doente, o povo chega ferido, chega na unha do capeta, como diz lá o Mato Grossense. E aí manifesta o diabo, por quê? Porque Jesus vai libertar. Qual é o melhor lugar para o endemoniado estar? Na igreja, para ele ser liberto. Aleluia. Amém? Amém. Eu quero dizer para você, quem que é a igreja? Não, a igreja é o templo lá construído, Não, a igreja somos nós. E nós vamos ser agentes dessa libertação. Aleluia. Porque o Filho do Homem não veio para o são, ele veio doente. E depois que Jesus foi lá na casa de Zaqueu e não falou nada, Jesus não deu uma palavra na casa de Zaqueu, só depois que ele saiu. Ele falou assim: olha, esse aqui é não o filho de Abraão, ele foi restaurado. Aí no final ele fala assim: porque o Filho do Homem veio para construir grandes templos e fazer impérios religiosos. Amém? Foi isso que ele falou? Não, o Filho do Homem veio para exibir o poder de Deus. E todo mundo ficava babando, tá vendo como é que Deus é bom? Foi para isso que o Filho do Homem veio? Para que o Filho do Homem veio? O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se nós queremos que a nossa vida, a nossa igreja, o nosso ministério esteja alinhado com o propósito eterno de Deus, nós temos que entender que Jesus veio para fazer apenas duas coisas: buscar. E sabe o que é buscar? É ir atrás. É ir atrás, ir lá, sabe? Está ali a prostituta, eu vou lá onde ela está. Está ali o traficante, está ali o desonesto, o mentiroso. Eu vou atrás dele, vou buscar e vou salvar o que se havia. Glória a Deus. Amém. Quantos minutos ainda tem? Me ajudem aí, queridos. São 10 horas. Que horas que eu comecei? Quem está? Ninguém está preocupado com o relógio, não? Não. Amém, irmãos. Aleluia. Gente, vocês não sabem o que é um microfone na mão do pastor. Amém. Ainda bem que o Espírito Santo pega e não deixa a gente ficar falando da gente mesmo, Porque o microfone na mão do pastor fica falando dele mesmo, é um saco, Desculpa a palavra. Perdão aí, pastores. Devia ter falado isso. Um pastor segurando o microfone falando dele mesmo é uma coisa horrível. Amém, Jesus. Amém. Vamos voltar para a palavra, Nós estávamos vendo o tempo inteiro. Então, versículo 8. Porque é o seguinte, agora tem a última parte. Porque se você pensa que a história que Jesus veio para apenas resolver os problemas das pessoas, se nós pensamos assim, nós estamos redondamente enganados, porque Jesus veio para mudar o curso da nossa história.
Jesus veio para nos dar um novo nome. Essa mudança é tão radical que o nome que está escrito no livro da vida nosso é um novo nome. Não é nome. Aleluia. Mas seu nome seja bonitinho, tá? Mas está escrito um novo nome que nós não sabemos, vai ser só revelado quando Jesus voltar. Quando ele for ler lá, já pensou? E abre o livro da vida e está escrito lá, né? Traduzindo, né? Daiane de quê? Daiane Neves dos Santos. Já pensou que maravilha? Estou dentro, aleluia, pelo sangue de Jesus, pela graça, pelo amor. Só que vai ter outro nome, um nome assim maravilhoso: Princesa da Eternidade. Uau! Que maravilha, sabe por quê? Porque Jesus não está interessado em resolver probleminha dessa vidinha de 60, 70, 80 anos, não. Ele está preocupado em mudar o curso da nossa história. Aleluia. Porque a história que ele descreve para nós é uma história que não acaba aqui. É uma história de vida de abundância aqui também, mas não acaba aqui. É uma história que nos eleva para a eternidade. Obrigado. Agora, se eu estivesse ali ouvindo isso, eu ia dar uma aleluia daquele. Aleluia! Ele venceu a morte, queridos. Então vamos lá no versículo 8, porque agora Jesus, primeiro ele vem até nós, nos encontra na nossa amargura, na nossa frustração. Ele nos fortalece com a sua palavra e nos manda e nos faz guerreiros, nos fortalece para enfrentarmos as lutas, para enfrentarmos aquelas coisas que nos fizeram mal. Ele nos leva de novo a isso, né? Por meio do poder da sua palavra. Mas agora Ele vai mudar a história da nossa vida. Ele vai mudar a história desses 3 pescadores, desses 3 rapazinhos insignificantes que não fizeram curso superior, que ganham um salário mínimo, sabe, que não tem muito dom, tem que pescar, não tem dom, tem talento, não tem que pescar, entendeu? Então vai ganhar um salário mínimo, R$800, vale transporte, aqui tem vale transporte, um bilhete único. Tô ligado. Bilhete único, uma cesta básica, né? Vai na igreja, as meninas tudo passam o ar. Não dá futuro para ninguém, né? Não dá futuro para ninguém, não anima, pode até ser bonitinho, né? Mas não dá futuro para ninguém vai querer nada, não. Tá certo as meninas, certo elas mesmo, sério mesmo. Se fosse minha filha, eu não deixava também não. Mas Jesus vem até eles, né? Que maravilha, Jesus não deixa ninguém para trás. O cego Bartimeu, eu amo tanta história do cego Bartimeu, eu estava aqui segurando para não falar do Bartimeu. Bartimeu estava onde? Na beira do caminho, né? Ele via as pessoas vindo, realizando coisas, fazendo coisas maravilosas, viajando. E ele sentado, cego. Jesus foi até ele e curou a cegueira dele. E ele saiu seguindo a Jesus. Ele deixou de ser alguém que fica assim, só vendo os outros passarem, só os outros crescendo, só os outros avançando. Agora ele passou a ser alguém que avança também, que cresce. Porque Jesus curou a cegueira dele. Amados, o problema desses rapazinhos aqui não era cegueira, mas eles também estavam vivendo igualmente uma vida medíocre. Porque qualquer empreendimento que nós possamos fazer, por mais rentável que seja, que não estiver no propósito de Deus, vai nos levar a uma vida medíocre. Mas e se ganhar dinheiro? E se tiver fama? O que é o dinheiro e a fama? São coisas absolutamente passageiras e que, quando não são dadas por Deus, são instrumentos do diabo para nos destruir. Não é? É isso, então não adianta. Vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Naquele momento, gente, que maravilha, o milagre da multiplicação da água. Vou deixar aqui, Senhor, multiplica de novo. Amém. Coisa maravilhosa. Simão reconhece agora que ele está diante não apenas de um rabino poderoso em palavras, um rabino comum,
Ele está diante de alguém especial. Ele reconhece Jesus como Messias, porque Simão era instruído na lei suficiente para entender que não é qualquer pessoa que perdoa pecado. Então, quando ele se prostra e fala que ele é pecador, é porque ele está reconhecendo que Jesus é alguém diferente. Aleluia. É o Messias. Que Jesus é aquele que pode transformar a vida dele completamente. Mas não fica por aí, nós já estamos encerrando, tá, irmãos? Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João. Tiago e João eram os outros dois que estavam com ele, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. O que Jesus estava fazendo agora? Acabou de fazer com Simão, Tiago e João. Jesus mudou a história da vida. Aleluia. Pescar peixinho lá no mar de Genezaré. Qual o Genezaré. Genezaré. Todo mundo pode pescar, mas se tornar um pescador de homens é somente quando nós somos habilitados pelo Senhor para fazer isso. E quando nós nos tornamos pescadores de homens, nós não apenas fazemos coisas para essa vida, nós estamos construindo eternidade. E nós saímos de uma posição de mediocridade e passamos por uma posição de excelência na nossa vida. Eu quero dizer para você que Jesus deseja nos tirar você de uma situação de mediocridade e levar para uma situação de excelência. E isso vai acontecer, isso só pode acontecer quando você colocar o curso da sua vida apontado somente para Ele. A sua história será mudada para Jesus quando você entender o chamado que Ele tem para a sua vida. O chamado que Ele tem para a sua vida não é para o pastor. Você vai dizer: o pastor faz isso, o líder faz isso. Não, tem um chamado de Deus para a sua vida. Ele nos chamou como igreja para sermos pescadores de homens e de mulheres. Ele disse na sua palavra que Ele estabeleceria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Portanto, queridos, esse chamado é para mim e para você. Ele nos tem chamado para sermos pescadores e pescadoras de homens e de mulheres. Ele tem te chamado para tocar nas vidas, para chegar onde ninguém quer chegar, para amar aqueles que ninguém quer amar. Ele tem te chamado para ser um porta-voz do céu, para ser uma fonte de água viva. Ele disse para a mulher samaritana: a água que você tem para me dar, eu vou beber e vou tornar a ter sede, mas a água que eu tenho para te dar, quem beber jamais tornará a ter sede, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu quero dizer para você que existe um rio de águas vivas, existe uma fonte de águas vivas plantada no seu coração. Aleluia. Portanto, se você vai sair desse acampamento, você vai enfrentar segunda-feira, você vai enfrentar terça-feira, você vai enfrentar barreiras familiares, no trabalho, sabendo que tem uma fonte de águas vivas que foi plantada em você para que ela possa transbordar. E os lugares secos que você tem enfrentado vão se tornar mananciais em nome de Jesus. E a história da sua vida vai ser mudada, porque você não vai ser apenas um religioso, você não vai ser alguém que cumpre rituais, mas você vai ter alguém que transfere a vida de Jesus que está em você para aquele que está perdido, para aquele que está indo para o inferno, em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé agora para a glória do Senhor. Amados, a nossa fé em Jesus, ela só faz sentido se ela puder ser compartilhada. A nossa fé em Jesus só faz sentido se ela puder ser compartilhada. Nós não podemos reter aquilo que Deus nos dá. Você tem recebido coisas tremendas nesses dias, e eu creio que até amanhã você vai receber muito mais. Aleluia. Mas você precisa entender que isso não é para você apenas. Não é para você chegar segunda-feira e falar: como eu fui abençoado naqueles dias.
Aí você fica nadando, né, nesse rio, nessas águas que você recebeu. E aí você vai ficar nadando e elas vão começar a evaporar, ela vai começar a evaporar. Aí daqui a pouco você está no sequidão de novo. Jesus não quer isso para você não. Jesus não quer que você fique vivendo só de acampamento, não. Jesus quer que você tome uma atitude para que a história da sua vida seja mudada. Aleluia. Para que a história da sua vida seja mudada, é preciso alinhar a nossa vida com o propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus é buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus disse para os discípulos em João capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Meu querido e minha querida, a vontade de Deus é que você seja um galho frutífero na sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e comece a falar isso para Jesus. Jesus, eu quero ser um galho frutífero. Senhor, eu não quero ficar apenas, Senhor, à porta, mas eu quero entrar no Santo dos Santos. Senhor, eu não quero apenas experimentar as coisas superficiais, mas eu quero mergulhar profundamente. Então me usa, Senhor, com poder. Entra a minha vida aqui diante do Senhor, na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, no convívio com os meus amigos. Oh, Senhor, eu quero ser um pescador, uma pescadora. Eu quero que a tua luz reflita através de mim e atinja aqueles que são perdidos. Quando o Senhor tem morrido, quando o Senhor tem ido para o inferno, na minha volta, passam por mim, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero brilhar esta luz, eu quero lançar a rede, eu quero pescar as vidas, eu quero atingir, eu quero alcançar o pecador, Senhor. Usa-nos com poder, Deus, usa-nos com poder. Nós queremos, Senhor, ser conhecidos como ganhadores e ganhadoras de almas. Por isso, Senhor, sobre a tua palavra nós lançamos a nossa vida. E nós queremos, Senhor, nesta noite fazer um compromisso contigo. Em nome de Jesus. Olha aqui mais um pouco, em nome de Jesus. Havia um profeta chamado Isaías, e eu serei rápido para nós orarmos. Ele viveu num momento difícil da história de Israel. Deus então aparece para ele numa grande visão. Você sabe muito bem, Isaías capítulo 6. Depois Jesus o visita, toca os lábios dele com uma tocha, com uma brasa viva, queima os pecados dele, santifica. Então Jesus apresenta para ele toda a necessidade de um povo que precisava ser alcançado. Então Isaías diz assim: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. E nessa noite eu quero orar com você. Em nome de Jesus, eu vou subir aqui porque eu quero convidar você. É um chamado especial. Eu quero desafiar você que tem um chamado de Deus para a sua vida. Um chamado. Eu não sei, pode ser um chamado missionário, pode ser um chamado pastoral. E Jesus está te chamando. E nessa noite você entendeu e você quer dizer sim. Eu estou fazendo isso porque há uns 20 anos atrás, ou até mais um pouco, fizeram essa mesma ideia, essa mesma oportunidade. E eu vim ao altar do Senhor, me ajoelhei. E de lá para cá o Senhor trabalhou. E hoje eu estou realizando a obra do Senhor. Então eu quero convidar você que tem um chamado de Deus para vir aqui na frente, se colocar de joelhos e dizer assim, e dizer para o Senhor: você vai dizer ao Senhor: Senhor, nesta noite eu te digo sim. Nós não podemos sair daqui, deste acampamento, desse lugar tão tremendo, desse lugar de tantas bênçãos, de tanto mover de Deus, sem termos a oportunidade de fazermos esse compromisso com Deus. Então, se você tem um chamado de Deus e você está temando, o Senhor está te chamando, e hoje você tem a oportunidade de dizer sim. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Glórias a Jesus.
fez há centenas de séculos atrás, Ele faz hoje para você e para mim. Quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem enviarei? E quem há de ir por nós? Diz o Senhor. E Ele quer ouvir a sua resposta nesta noite. Ele quer ouvir a sua resposta nesta noite. Ele quer ouvir a resposta que está no seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Começa a falar com o Senhor. Derrame-se na presença dEle. Derrame-se na presença dEle. Eu era muito jovem quando eu fiz essa aliança com o Senhor. Eu não
fazer uma aliança eterna contigo. Diante do mundo espiritual, nós estamos dizendo sim ao teu chamado, Senhor. E não é, Deus, apenas no roupante de um acampamento, mas nós estamos fazendo isso, Senhor, sobre a tua palavra. Nós estamos fazendo como os discípulos fizeram, Senhor, aqui. Nós estamos deixando os barcos na praia e estamos seguindo o Senhor. Ao levantarmos deste lugar, Senhor, ao levantarmos deste lugar, desse altar, nós estamos retornando não para a nossa vida medíocre antes de nós irmos ao altar. Nós estamos agora direcionados para cumprir a plenitude do chamado que temos para as nossas vidas. De modo, Senhor, que o curso da nossa vida não está mais nas nossas mãos, mas está em tuas mãos, Senhor. Nós fazemos isso, Senhor, calma e serenamente. E a tua palavra diz que aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pode se levantar, voltar para o seu lugar. Estar aqui com vocês, estar aqui recebendo do Senhor juntamente com vocês, o privilégio de poder servir vocês através da palavra. Eu vou falar para vocês que é melhor servir, sabe? A gente recebe muito mais servindo do que recebendo. Essa é uma dádiva que Deus nos dá, sabe? Então isso é maravilhoso. Então eu quero agradecer em nome de Jesus. Agradecer primeiramente ao Senhor, pelo privilégio de eu poder estar aqui. Enquanto eu estive em 2004, 2005 como seminarista em São Mateus, eu nunca tive a oportunidade de ir ao acampamento, né? Mas agora o Senhor me deu essa oportunidade. E eu glorifico a Deus por isso. Teu nome, Pai. Obrigado. Então sim, queridos, eu só tenho a agradecer. E agradecer ao Senhor também, né? Falo isso também aqui em nome da minha esposa, a pastora Karina. Agora ela está lá no retiro também, lá em Rondonópolis, ministrando. Agora deve estar terminando a primeira ministração, vão jantar e amanhã cedo ela deve pregar, né? Então eu peço que vocês estejam intercedendo pelo meu ministério, pelo ministério da minha esposa, né? Eu viajo muito de carro, né? Milhares de quilômetros por mês, então enfrento aí muitos caminhões lotados de trens carregados de soja, milho, algodão, né? Então eu preciso da oração de vocês para que Deus esteja me livrando de acidente. Amém. Né? Senhor, eu tenho, pela misericórdia de Deus, e apesar de mim, Deus colocou quase 30 igrejas sob a minha supervisão, quase 30 pastores sob a minha supervisão, né? E então eu preciso muito da oração dos irmãos, né? Para mim poder exercer esse ministério tanta responsabilidade. Eu preciso de muita oração, de muita direção do Senhor. Deus tem me dado vitórias lindas, maravilhosas, mas eu sei que é porque eu tenho procurado caminhar exatamente onde Ele tem apontado para mim, né? E eu preciso das orações dos irmãos, porque a luta é muito grande,
né? E nós temos um adversário, não preciso de intercessão. Porque quem me conhece, né, sabe que eu sou, né, tenho muita capacidade. Deus é meio maluco, né? Vocês vão desculpar falar isso, mas quanto mais eu sirvo a Deus, mais eu vou vendo isso, né? E louvado seja Deus, porque a loucura de Deus é muito mais sábia que toda a sabedoria humana. Eu falo que ele é meio maluco porque ele me escolheu, né? Com todos os meus defeitos e as minhas falhas. E quem convive comigo sabe das minhas limitações. E apesar de mim, ele tem feito grandes coisas. O bom disso tudo é que não tem desculpa para ninguém. Porque se ele me usa, pode usar vocês que são muito melhores. Aí eu quero falar disso com bastante temor e temor. Tá? Em nome de Jesus. Então, considere-se beijados e abraçados com ósculos santos. Aleluia. Tá? Em nome de Jesus. Tá? E eu quero dizer que isso é só o começo. Né? Vira para quem do teu lado e fala assim: ó, você ainda não viu nada que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Então, com esse abraço coletivo aí, eu quero me despedir de vocês. Vou estar aí amanhã até o final, tá? Mas aqui encerra a minha participação ministrando, né? Então, já quero despedir em nome de Jesus e passar a